Olá a todos meus irmãos e minhas irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre a vida de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma devocional do dia, alimento diário para as nossas vidas. Que você possa ficar aqui para ouvir essa pequena reflexão da palavra que o nosso Deus nos envia no dia de hoje, né? Para que você possa alimentar o seu espírito, a sua alma, né? Com a palavra de Deus, porque a palavra é o combustível para o nosso espírito. Ele necessita ser alimentado todos os dias, como o nosso corpo precisa ser alimentado com o alimento sólido. Amém? Que você já possa curtir, comentar, compartilhar com as pessoas. Quanto mais curte, né, mais o YouTube entende, espalha para mais e mais pessoas. E você também vai estar ajudando a fazer a obra do Senhor, né? Levando a palavra para mais e mais pessoas, porque todos nós precisamos ouvir a mensagem do Senhor. E essa é a mensagem que Ele quer falar ao seu coração no dia de hoje, amém? A devocional escuta aqui no livro de Provérbios, o capítulo 18 e o versículo 13, que vai dizer assim: o que responde antes de ouvir comete estultícia, que é para vergonha sua. Amém? Aqui fala, né, que toda aquela pessoa que ouve alguma coisa, né, de alguém e responde sem nem conhecer toda a verdade, está conversando com alguém e não deixa nem a pessoa terminar de falar e ela começa logo a responder, essa pessoa está cometendo tolice, essa pessoa está cometendo erro e ela acaba passando vergonha, né? Porque isso é total tolice de um ser humano, de nem deixar a outra pessoa falar, para a pessoa responder. Nós devemos ter a sabedoria, né, o entendimento de poder ouvir a outra pessoa falar tranquilamente, para que depois a gente fale, né? Isso é comum do ser humano acontecer. Eu já cometi esses erros, né, várias vezes, e isso é tolice nossa, né? Nós somos guiados, infelizmente, pelo nosso orgulho, pelo nosso eu, né? E Deus não quer que a gente haja dessa forma, né? A gente tem que ter sabedoria e humildade de reconhecer que somos falhos, que a gente não é superior a ninguém, que a gente não sabe mais do que os outros, né? Nós somos falhos e errantes, então nós devemos sempre dar ouvido às outras pessoas, ouvir o que as pessoas têm para falar, para depois a gente falar algo, para depois a gente falar a nossa opinião, né? Porque infelizmente a gente tem esse costume, quando alguém vem falar algo para nós, a gente interrompe e já começa a falar o que a gente quer e a outra pessoa nem concluiu o que ela queria falar. Então isso é tolice, isso é orgulho, isso é arrogância e isso provém do espírito do mundo. Infelizmente, né? Nós muitas das vezes somos guiados pelo Espírito do mundo, mas Deus quer que a gente venha ser guiado pelo Espírito Santo dele, né? Pelo Espírito Santo que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou aqui na terra, para que nós pudéssemos viver através dele, ser guiado por ele, ser transformado por ele. Todos nós cometemos essas falhas, todos nós cometemos esses erros, mas quando a gente busca conhecer a Deus, quando a gente busca estar na presença dele e conhecer mais dele, o Espírito Santo que vai nos guiar, o Espírito Santo vai nos dar sabedoria para a gente saber agir no momento certo, na hora certa, falar o que é certo na hora certa, né? Porque também a gente tem que saber o momento de falar. Essa questão aqui, né? Nós temos que saber o momento certo de falar, o momento certo de agir. Não é porque a gente tem aquela vontade, aquela ânsia de falar, que a gente vai ter que falar e interromper outra pessoa na hora que ela está dando o seu discurso, na hora que ela está falando. Não, a gente tem que deixar a pessoa expor o que está sentindo, a gente tem que deixar a pessoa falar o que ela pensa também, né?
Isso é uma democracia, nós temos que respeitar o outro, para depois a gente dar a nossa opinião. E a gente tem que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, não se deixar ser guiado pelo mundo, pelo espírito do mundo, porque é isso que o mundo quer de nós. Ele quer que a gente seja pessoa orgulhosas, ele quer que sejamos pessoas soberbas, pessoas cheias de si, que se acham melhores ou superiores do que os outros. A gente vê muitas pessoas aí no mundo, infelizmente, que são dessa forma, né? Que são cheias de si, que são cheias de arrogância, de prepotência, que se acham, que não escutam e não ouvem a opinião de ninguém, que a opinião dela é suficiente para elas, né? Que não aceitam conselhos de ninguém, elas acham que são autossuficientes. Essas pessoas são guiadas pelo espírito do mundo, porque é isso que o mundo quer. Mas nós devemos, principalmente nós que somos de Deus, que acreditamos nele, que buscamos fazer a vontade de Deus, nós devemos buscar o Espírito Santo de Deus e fazer a vontade do Pai. Quando a gente mergulha no conhecimento da palavra de Deus, nós vamos descobrir a verdade. E nós vamos ser libertos, nós vamos ser moldados pelo Espírito Santo dia após dia, porque quando a gente vem para Cristo, a gente vem com toda essa carga mundana, a gente vem com toda essa carga do mundo, que é o orgulho, que é a prepotência, né? Que é se achar melhor do que os outros, mas o nosso Deus, como é bom, como é piedoso, como é misericordioso, ele vai nos moldando aos poucos, ele vai tirando o orgulho, ele vai tirando a arrogância, ele vai tirando a prepotência da gente, né? Ele vai nos transformando dia após dia, através do seu Santo Espírito. Por isso que quando a gente está passando por lutas e aflições, a gente tem que lembrar que é Deus nos moldando. É Ele moldando o nosso caráter, porque Ele quer que a gente tenha um caráter parecido com o de Cristo. E nós vamos conseguir isso passando pelas lutas e pelas aflições da vida, porque se a gente não passar por nada dessas coisas, a gente vai se achar superior e melhor do que todos os outros, né? A gente vai achar que, eu não passo por luta nenhuma, é porque Deus está sempre me guardando, sempre me protegendo, então eu sou o xodozinho de Deus, né? E não existe xodozinho de Deus. Deus ama todos igualmente, Deus ama todos os seus filhos iguais, e Ele vai moldando cada uma conforme na sua necessidade, né? Porque quando uma pessoa é arrogante demais, quando uma pessoa é orgulhosa e prepotente demais, Deus vai quebrantar essa pessoa. Ele vai tirando essa arrogância, e ele vai tirando através das lutas, das batalhas, né? Do dia a dia, da nossa vida. Então, muitas vezes nós vamos ter enfermidades, nós vamos passar por situações difíceis, nós vamos lidar com pessoas mais arrogantes e prepotentes do que a gente, para que a gente possa se enxergar nas outras pessoas também. É dessa forma que Deus trabalha na nossa vida, mas Ele faz tudo isso para o nosso bem, porque Ele quer tirar o melhor de nós, né? Ele quer tirar aquilo que é ruim, aquilo que o mundo plantou, aquilo que já nasceu dentro da gente através da raiz do pecado, né? Porque todos nós já nascemos com essa raiz dentro da gente. Ele quer tirar isso e quer nos moldar e nos transformar numa nova criatura, numa nova pessoa, em filhos amados. É isso que o nosso Deus faz, é isso que o nosso Pai quer de nós. Então Ele vai sempre nos corrigir quando estivermos errados. Ele vai sempre mostrar o caminho certo a seguir, né? Porque Ele quer nos moldar e nos transformar dia após dia. Então a gente tem que ter a humildade de reconhecer sempre que somos dependentes de Deus, pedir sabedoria a Ele para saber a hora certa de falar, a hora certa de agir. Não interromper quando as pessoas estiverem falando, tiver paciência, né, quando as pessoas estiverem falando, contando seus problemas, para depois a gente entrar com a nossa palavra, para depois a gente falar o que a gente pensa, o que a gente acha, ou então dar um conselho, ou dar uma opinião, não é? Nós devemos ter essa humildade, tirar o orgulho e a prepotência e a arrogância do mundo e colocar a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus, que é humildade, que é temor e que é amor, e que a gente possa agir sempre com amor e sabedoria vinda do céu. E quando a gente vive
e busca para buscar a Deus, nós vamos nos encher da presença dele, sempre vamos agir com sabedoria, né? Quanto mais a gente busca a Deus, quanto mais a gente busca a Cristo, ele vai nos moldando para que a gente fique com o caráter de Cristo. Então nós vamos sempre ter mais sabedoria para agir na hora certa e no tempo certo, amém? Que a graça e a paz do Senhor alcance a sua vida e o seu coração, que você possa ser ricamente abençoado pelo poder da palavra de Deus, pois a palavra de Deus é poderosa, ela é transformadora, ela tem esse poder de transformar a nossa vida de dentro para fora. Ela não muda só por fora, ela muda de dentro para fora. É maravilhoso viver para Cristo, não tem vida melhor. Nós passamos por lutas, por provas, mas nós sabemos que temos um Deus, um Pai que cuida da gente e de forma bondosa e carinhosa, né? Nos moldando, nos transformando e nos fazendo uma nova pessoa, pois é isso que Ele quer de nós, amém? Que a graça e a paz do Senhor alcance a sua vida e o seu coração, que você possa ser ricamente abençoado pelo poder da palavra de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém. E fique que eu vou orar por você, amém? Querido eterno Pai, obrigada, Senhor, por mais essa palavra poderosa. Pai amado, que possamos ser como a Tua palavra nos ensina, como ela falou no dia de hoje, que a gente possa agir com prudência e com sabedoria, respeitando sempre as outras pessoas, respeitando o que elas falam, e que a gente venha falar sempre depois, Pai amado. Que o Senhor coloque o Espírito Santo do Senhor em nós, para que a gente possa ser abençoado por Ti e não agir com arrogância nem prepotência. Que o Senhor arranque a arrogância e o orgulho do nosso coração, para que a gente venha fazer a Tua vontade e o Senhor venha moldar o nosso coração para que a gente tenha o caráter de Cristo. Que o Senhor abençoe a cada pessoa que está passando aqui grandemente, atendendo os clamores delas, Pai amado, pois elas clamam a Ti dia e noite para que o Senhor venha resolver o problema delas, para que o Senhor venha fazer milagres. E só o Senhor é o Deus de milagres, só o Senhor tem poder de resolver, Pai amado, o problema de cada pessoa, Pai amado. Essa pessoa está unindo a oração dela com a minha agora. E a Tua palavra fala, quando dois concordam no mesmo propósito, o Senhor atende. Que o Senhor venha atender essa oração, esse pedido, esse clamor dessa pessoa neste momento, Pai amado. Que ela venha receber bênçãos e vitórias do Senhor, no nome de Jesus. Que o Senhor venha nos guardar, nos proteger, nos livrar de todo o mal. Nós, a nossa casa e os nossos. Que o Senhor acampe anjos ao nosso redor, para que a gente venha estar sempre guardados e protegidos e livres de todo o mal, Pai. Que as ricas bênçãos do Senhor alcancem as nossas vidas e os nossos corações e a gente venha ser guiado pelos Teus passos, ser guiados pelo Espírito Santo do Senhor, Pai. Eu te peço e já te agradeço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos. Amém.